Você está vendo aí o conflito de gerações entre esses jovens que vão amadurecendo e a integração deles com a casa espírita, considerando os diretores e os trabalhadores mais madurões, e a resistência e a dificuldade de aproximação entre a experiência e o dinamismo dos jovens. Como é que você vê isso? É um momento bastante difícil. Muitas vezes, eu sempre também fui muito severa, né? Eu sou muito, como educadora, eu sou doce, eu beijo todos eles, eu abraço. Quando eles chegam, eles têm que passar por mim para me dar beijo e dar um abraço. Tem aqueles que dão a cabeça, eu falo, não, não quero a cabeça, eu quero abraçar, né? Porque tem uns que dão só a cabeça para você beijar, né? Não. Então, eu tento fazer com que eles se aproximem muito de mim. Eu tenho essa coisa, eu sou assim, sou muito carinhosa com eles, eu sou mesmo, eu adoro as crianças e os jovens. Então, essa dificuldade que eles têm, essa coisa deles com pais, com os amigos, toda essa dificuldade de integração é bastante difícil. Mas, sabe, Orson, eu tenho uma coisa que eu penso assim, eu sempre pensei, quando eu levo a eles alguns assuntos, eu sempre coloco para que eles possam entender que as pessoas que estão na vida dele, tanto no colégio como no lar, são pessoas que vieram com alguma experiência ou não, mas que estão aprendendo que elas precisam também da nossa ajuda. Então, a gente não é uma casa espírita, não é colégio, porque eu vejo muitas amigas que eu tenho, professoras, que passam por dificuldade, turma de 30 alunos do Estado, da Prefeitura, que elas sofrem bastante com essas crianças e esses jovens, porque eles têm uma outra formação bem diferente. Esses da casa espírita, a gente consegue talhar eles um pouco mais, porque a gente vai falando, é turma pequena, são turmas, pelo menos no nosso grupo, é uma turma pequena, de 15 jovens até agora. Então, eu sou feliz por ter os 15, porque era zero, e depois da pandemia foi aparecendo 15. Então, agora, é difícil mesmo, porque quando eles estão conversando, e eu sempre deixo 5 minutos no final para eles ficarem conversando entre eles, porque eles têm muita energia, e eu fico ouvindo a conversa deles. Então, eu ouço algumas coisas que me desagrada, mas ali naquele momento eu pego para a gente trabalhar aquilo. Então, eu finjo que estou ali fazendo alguma outra coisa e estou percebendo o que eles estão falando. Né? Uma hora é uma coisa de política, que teve um dia lá que eu até tive que interceder, sobre sexualidade, e ali nessa coisa eu fico vendo como eles são, e ali eu fico percebendo como cada um se comporta. Então, eu percebo também como deve ser difícil essa integração deles com a sociedade, quando eu percebo, né, isso na conversa deles, mas ali a gente tenta conduzir de alguma maneira, mas está bastante difícil, Orson, está bastante difícil, sim. Falta de respeito, essa intolerância a tudo, né, a todos os itens de intolerância, a gente percebe. Então, eu falo muito isso com eles, vocês são abençoados, vocês têm que pensar o seguinte, vocês têm que perceber que muita gente não tem a possibilidade que vocês têm de ouvir a doutrina espírita. Eu falo para eles o seguinte, quando chega alguma pessoa nova, algum jovem novo, que eles não sabem o que é a doutrina espírita, aí eu comento mais ou menos, né, conto a historinha do Conan Doyle, né, naquele livro A História do Espiritismo, né, toda aquela história do rapaz que estava vendendo, que foi morto, que foi emparedado, que o espírito começou a conversar com as irmãs Fox, eles adoram essa história, quem chega. E depois eu digo assim para eles, olha só, aqui nós falamos de sexo, drogas e rock and roll. Então, aqui nada é proibido, mas tudo dentro do seu tempo e da sua maneira de conversa. Então, eles me olham assim, tipo, que isso? Que lugar é esse? Mas eu acho que é o local onde a gente tem que falar sobre tudo e não ter vergonha nem ficar com hipocrisia de falar as coisas, porque eles querem saber. Então, a gente fala à luz da doutrina espírita todas esses vícios, essas maneiras de ter, de ser, de fazer,
essas coisas que eles têm dentro deles mesmo. Então, mas é bastante difícil, bastante difícil. Mas, mesmo sendo difícil, Lourdes, você acha que está ocorrendo uma integração desses jovens e dessas crianças com a instituição? No caso, a instituição que você está integrada, você considera que está havendo uma interação boa entre essas faixas etárias e a vida da instituição? Eu acho que sim, Orson. Eles têm me respondido bastante positivo em Que relação a bom. isso, essa interação. A gente tem atividades na casa, né, algumas ações sociais, e a gente faz com que eles possam participar também. Né? Então, assim, o jovem lá atrás, que a gente conhece, né, que ficava na porta dando papelzinho, que não fazia outra coisa a não ser isso, hoje já não faz mais. Então, a gente está tentando colocá-los e inseri-los em atividades que eles se sintam úteis. Então, eles estão gostando. Dar uma aguinha fluidificada, magnetizada depois do passe, ficar na porta do passe, chamando as pessoas, porque lá é numa sala separada, outras atividades, assim, a gente está tentando inseri-los, mas o horário deles não dá, porque a maior parte das atividades dessa ação social é na parte da tarde, e a maioria estuda, mas a gente está tentando fazer. Então, quando tem alguma festividade, a gente chama para eles participarem. Quando tem essas festividades de Natal, outras coisas, a gente chama para eles participarem junto à assistência, né? Porque tem os assistidos. Então, a gente está tentando essa interação e eles se sentem importantes e estão falando isso com os pais, eles estão gostando. Agora a gente vai fazer, tem um menino na sala que ele é roqueiro, tem dois que gostam de rock. E aí a gente está tentando fazer, então, ele tocar algumas músicas, que ele é bem novo, ele entrou agora esse mês. Então, eu estou tentando puxá-lo, porque ele fica muito calado, tentando puxá-lo para essa área aí do violão, que ele é roqueiro. Vamos fazer essa música, coloca essa música em ritmo de rock, mas a música espírita, para a gente poder trazer ele, interagir e fazer essa interação com a casa. Você me faz pensar o quanto é importante a criatividade do coordenador, do condutor das atividades. Não se pode fechar-se dentro de um círculo estreito, né? Há que ter mesmo criatividade para integrar, como você tão bem apresentou.